Paz e graça, querido líder da EPGM, espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Queridos, voltamos agora para mais esse vídeo, o terceiro vídeo, né? Agora falando novamente do texto da apostila, o terceiro princípio, né? Princípios aplicados pelo Senhor Jesus para falar o texto de Lucas 14, 25 ao 33. Óbvio que todos se deram conta que isso é o maior mandamento, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, né? Ali quando ele fala de coração, o termo ali é cardia, né? O centro das emoções, o centro da vida humana, né? A alma, né? A psique, né? A tua natureza, né? Ali a tua subjetividade e todo o teu entendimento, tudo que tu adquiriu até aquele momento da vida deve servir, e se não servir, deve ser descartado para amar o Senhor acima de todas as coisas, certo? Então nós temos aí esse princípio mostrando que todo o nosso ser deve amar o Senhor. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quarto passo é o nosso devocional. A maioria conhece o devocional baseado ali em cada homem guerreiro, certo? O beabá da hora devocional. Nós queremos que você estimule aí o seu liderado, o seu discípulo, aí a escolher uma perícope ou usar os versículos que a gente colocou, né? Eles têm total liberdade de fazer isso. Eu peço perdão se vocês escutarem um barulhinho da impressora, nós estamos preparando esse material para os grupos, certo? Então, escolher uma perícope, certo? Faça as perguntas e registre suas ideias e meditações, né? Quais são as perguntas? Que nós já sabemos muito bem, né? Contém uma ordem, o texto contém uma ordem a ser obedecida aí. Como é que a gente vai fazer isso e saber bem? Ele deu um pulo grande aqui, mas nós já voltamos, né? Há uma ordem a ser obedecida? Há uma promessa qual pode se apropriar, né? Você pode se apropriar. Isso é importante você se dar conta. Por que o texto vem desse jeito, que eu posso me apropriar? Porque tem promessas que não são para nós. Muitas promessas do Velho Testamento, que era para o povo de Israel, ou até mesmo para o Messias, já foram cumpridas, né? Algumas a Bíblia revalida para nós e outras não. Então a gente tem que ter essa compreensão aí de que se a promessa é para nós ou não. Entender isso, o porquê disso, né? Há um pecado a ser evitado, há uma aplicação a ser feita, algo novo sobre Deus. Olha, pecado. Como é que eu identifico se há um pecado a ser evitado? Se eu tenho algo a obedecer, o pecado é a desobediência. Então é o oposto do que eu tenho que obedecer. Há uma aplicação? Sim, se tem uma ordem, há uma aplicação. Então, tendo uma ordem, tem uma aplicação. Algo novo sobre Deus depende do quanto a pessoa conhece de Deus, né? Pode ser que pessoas no seu grupo tenham alguma coisa e outras não. Sempre, antes de você dividir isso, veja o que eles colocaram. Façam que eles compartilhem, né? Vão compartilhar isso aí para dar liberdade de todo mundo falar o que acha, o que pensa, o que tem, certo? Isso é uma bênção, né? Toda vez que sublinhar alguma coisa na Bíblia, faça essas perguntas a você mesmo para estimular seus pensamentos, certo? Então, assim, ó, tá lendo a Bíblia? Faz essas perguntas para você ser estimulado a raciocinar sobre isso, ok? Vamos lá. O B. Depois de meditar, escolha o versículo básico e anote-o. Vamos decorar esse versículo. Registre seus principais pensamentos sobre esse versículo. O passo B é o elemento mais crucial para uma hora devocional efetiva. Vamos. A pergunta A, olha como ele bota aqui, a A são as diversas balas no tambor de um revólver, mas a B, o versículo base, é da ideia, né, que é uma bala única no rifle que atinge um alvo na mosca. O que significa isso aí? Eu peguei um texto, vamos pegar o texto aqui, que a gente já estudou na vez passada, ali de Lucas, né? Você abre Lucas, que eu estou fazendo agora com você, vai lá no 14,
E agora, quando você fizer essa prática com eles, a gente já falou da vez passada, nós vamos retornar. Foi no estudo passado. Daí a gente lê lá, né, o texto de Lucas 14, 25, né, com eles, e diz assim: perdão, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ele, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Depois de lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Esse texto aqui está falando de quê? Vamos botar. Qual é as ideias do texto? É quem pode ser discípulo de Jesus. Os pontos essenciais para o discípulo servir ao mestre como o mestre deseja. Primeiro, amá-lo acima de todas as coisas, de todos, da família, tudo que pode ser, acima de si mesmo, acima dos seus bens, né? E ele tem tem duas parábolas que chegam para nós fazendo aquela pergunta que a gente falou da vez passada. Tu tem que sentar e pensar se pode ser cristão mesmo. Se tu vai ter como pagar esse preço. E o outro é o seguinte, tu tem como não ser cristão, tu pode pagar o preço de ser condenado ao inferno. Tu pode ir contra Deus e dizer: não, Deus, eu vou te ganhar. Eu vou levar melhor. Então, isso aí são coisas que você pode já colocar na ideia dele para restaurar o texto na mente dele. Bom, aqui, muito simples, né? A data ali de hoje, a passagem, temas principais de tudo que eu li, os princípios do discipulado, né? A obrigação de fazer uma escolha. Você não pode, por enquanto eu não vou ser discípulo, eu vou ser um seguidor. Não, você já fez a escolha, você está pagando o preço do inferno. Né? Então, Jesus chega um momento que nós temos que tomar essa escolha. E você pode passar essa ideia para ele, tá? Use palavras que você escolhe aí, mas é a grande realidade. Todos nós temos uma hora de decisão e nesse momento do estudo chegou para ele, certo? Versículo base, se eu fosse escolher, eu ia escolher o 33, né? Se não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo, né? Falar da renúncia, né? Que não é doação para a igreja, mas é renúncia, é entregar ao Senhor, certo? O que a ordem tem que ser obedecida? Eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas, eu tenho que renunciar a mim mesmo e carregar minha cruz seguindo ao Senhor. Não só uma renúncia por renúncia, eu sou mal. Não, não. Renunciar e viver a vida de Cristo, seguir Jesus. Isso é importantíssimo. Porque muita gente pensa, né, que nem é uma cultura católica, né, de asceticismo, se bater, se judiar, que a carne é má. Não, calma lá. Calma lá. A gente renuncia a nós para que Cristo viva em nós. Não é simples asceticismo, né? Pelo contrário, nós amamos, nós nos amamos, né? Todo mundo cuida do seu corpo, preserva, né? Então, não é dessa forma, ok? Há uma promessa, para mim, eu vejo uma promessa de se nós entregarmos a nossa vida, cumprirmos isso que Cristo quer, nós seremos seus discípulos, né? E o discípulo dele sempre está com ele. Não, então, uma promessa implícita aí,
eu vejo isso e eu me alegro, né? Um pecado a ser evitado, óbvio. Amar algum familiar, amar a mim mesmo, amar meus bens mais que a Cristo, né? Isso é óbvio, né? Uma aplicação a ser feita. Viver como a gente deve viver, botando ele acima de todas as coisas, né? Algo novo sobre Deus. Deus não quer dividir o seu coração com mais nada. Ele quer o seu coração todo para ele, né? Certo? Perguntas. Quem? Né? No texto aí, quem deve fazer isso? Nós devemos fazer, certo? O que? Amarmos a Deus mais que todos os nossos parentes, mais que a nós mesmos, mais que os nossos bens, que a nossa visão de futuro. Quando? Agora. É para agora esse mandamento. A gente deve viver onde? Em todo e qualquer lugar que estivermos, no trabalho, em casa, não importa onde. E por quê? Porque o Senhor ordenou. Isso é uma ordem, não é um pedido, né? Por que nós devemos viver assim? Então, honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Ok? Então, se a gente escolheu lá o versículo base, se a gente escolheu lá tudo, a gente já completou essa parte aí, ok? Então, a gente já pode passar adiante, né? Depois aqui nós temos também Mateus 22, 37 ao 38, né? Que todo guerreiro aí decorou, né? E sabe. Você pega e lê com eles de novo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento, né? Então, a gente já tem isso na mente guardado. Como é que a gente vai fazer aqui, né? A maioria já fez, né? É um versículo, são 2 versículos, né? Mas o tema é o mesmo, o amor a Deus. Eu gosto muito ali, ó, quando ele fala, ame o Senhor, o seu Deus. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Ele é aquele que eu considero o meu Senhor e meu Deus. De todo o seu coração, aqui, a cardia, quando fala em coração, a gente sabe, né? Taquicardia, tudo que fala de coração é o cardia. É o centro das emoções humanas, é o centro da razão, é o centro do homem. Então ele está dizendo, ame o Senhor teu Deus com tudo que tu tem dentro aí do teu coração, teus emoções, teus sentimentos, tua alma. A alma ali, a alma é psique, é a subjetividade, quem tu é. É aquilo, é a manifestação do teu ser, tá? E todo o teu entendimento, o entendimento é a razão. Aquilo que tu adquiriu, que tu trouxe de fora e aprendeu, tudo aquilo tem que formar em ti um amor por Deus tão grande que é o primeiro e mais poderoso. Vocês notaram que os 2 textos remetem ao amor a Deus. Essa é a base do discipulado, o amor a Deus. É assim que tantos os guerreiros nos ensinaram e todos os outros vão nos ensinar. Ok? Esse é o primeiro e maior mandamento, porque amar a Deus é o primeiro e maior mandamento. Obedecer. O que eu devo obedecer? Amar a Deus no meu ser acima de todas as coisas, como vimos no primeiro, né? Uma bênção para mim me apropriar aí, tem alguma coisa que eu possa me apropriar? Não, eu não vejo nesses dois nada que eu possa me apropriar, certo? Nenhuma promessa aí, um pecado, não amar a Deus. Uma aplicação, viver isso em todos os meus relacionamentos. Sempre Deus estando em primeiro lugar, né? Algo novo sobre Deus, mais uma vez. Deus não quer dividir o nosso interior com ninguém. Quer que seja somente dele. Ok? O versículo base é isso aí. Eu acho que é bem esses dois aí, né? O 38 ali, né? 37, ame o Senhor seu Deus. Eu tenho uma coisa aqui. Eu acho que eu errei o versículo, né? 37, não, tá certo. 37, 38. Não errei o versículo. Show. Tá ótimo, né? E então eu pegaria o 37, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E o 38 é só o complemento ali. Então focaria nisso aí. Ok? Entendemos? Básico, tranquilo. Podemos desenvolver isso. Lembre de orar, né? A oração comunique-se com Deus ali, adore, confesse o pecado e suplique. Está no final desses textos aí, mas desde o início a gente já vai dando
um toquezinho para eles, ensinando eles a orar e a buscar. Ok? Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe, que vocês possam ser sal e luz em nome de Jesus.